E agora vamos seguir com a palestra Tratamento Nutricional dos Transtornos Alimentares, com a nutricionista Nayara Aguiar. Ela que é formada pela Universidade de Fortaleza em nutrição. Ela é nutricionista residente em atenção hospitalar em saúde mental pela UFC e é integrante do Centro de Tratamento dos Transtornos Alimentares. Façam bom proveito desse momento. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um curso do CETrata. Eu também gostaria de agradecer pelo convite para estar participando dessa palestra, né? Esse é um momento especial para mim, porque eu passei já por várias fases dentro do CETrata. Fui e ainda sou aluna, também fui extensionista por um tempo, ajudei na organização de cursos, né? E agora estou aqui como facilitadora e nutricionista residente em saúde mental. Estou integrando a equipe nas terças de manhã, que é o CETrata de transtornos alimentares, tá? Então, antemão, outra coisa que eu gostaria de falar é pedir um pouco de paciência, né? Já ir pedindo desculpas, caso eu gagueje, fale alguma coisa assim que, né, não é tão planejada. Então, eu espero que o curso seja proveitoso e vamos lá. Primeiramente, eu trouxe para vocês a tela de acesso, né, sobre como acessar os critérios de diagnóstico dos transtornos alimentares. Esses critérios estão dentro da classificação internacional de doenças. Então, eu trouxe para vocês aqui o link de como acessar a 11ª edição dessa classificação internacional. Vocês vão olhar aqui na aba número 6, são os transtornos mentais e do comportamento, e aí dentro dessa aba vai estar os transtornos alimentares e da alimentação. Essa 11ª classificação, ela vai entrar em vigor ano que vem, mas ainda é válido que vocês estejam lendo sobre, conhecendo sobre os critérios e se apropriando desse conhecimento. Aqui no canto superior, coloquei esse asterisco, né, do lado desse globo, porque é o local onde dá para mudar a linguagem do site. Então, aqui eu mostrei em inglês, mas também dá para colocar em espanhol. Ainda não tem na versão português. Então, esses transtornos foram classificados entre transtornos alimentares e transtornos da alimentação. Qual seria a diferença entre eles? Os transtornos alimentares são anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtornos de compulsão alimentar. Então, esses três têm em comum aspectos, né, voltados para a forma física, um sofrimento voltado para o peso e forma corporal. Enquanto os transtornos da alimentação não vão ter esses aspectos como algo primordial, né? Esses de forma física, forma corporal e peso. Então, seriam eles esses outros, o transtorno de ingestão alimentar restritivo, evitativo, muito comum em crianças, em pessoas que sentem dificuldade de se aventurar com novas texturas, novos alimentos. Tem o pica, que já é um transtorno em que a pessoa consome substâncias não nutritivas, e o transtorno de regurgitação, em que fica o alimento voltando e redeglutindo, né? Trazendo malefícios para o estado nutricional da pessoa, o estado de saúde de modo geral, né? Então, esses transtornos alimentares têm em comum, né, que as pessoas vão apresentar inquietações profundas no consumo, no padrão, no comportamento alimentar, geradas por conta de crenças equivocadas sobre alimentação. Dentre essas crenças, o próprio CID traz uma crença relacionada à idealização do corpo, né, em que a pessoa coloca todo o sucesso, a perspectiva de bom relacionamento, perspectiva de sucesso profissional, de felicidade em si, né, aspectos que podem trazer felicidade, de conquista, para pós-alcance do corpo perfeito. Né? Então, antes de alcançar esse corpo, ela se sente fracassada, incapaz, e aí passa a desenvolver atitudes
que não são tão saudáveis, atitudes adoecedoras e atitudes mesmo de risco à vida. Tudo isso gera piora do estado nutricional. E o tratamento nutricional busca reverter tais alterações, promover hábitos alimentares saudáveis e melhor relação com os alimentos. Então, esses transtornos, eles são quadros psiquiátricos em que há apresentação de comportamento alimentar disfuncionais, prejuízos no controle do peso e da forma corporal, gerando prejuízos clínicos, psicológicos, de convívio social. A etiologia é multidimensional, então a origem desses transtornos passa por questões biológicas, psicológicas, clínicas e socioculturais. O tratamento deve ser interdisciplinar e especializado, e por mais que os profissionais sejam especializados, é necessário também que haja uma supervisão por parte de um profissional que já tenha mais experiência nessa área, para que sejam discutidos os casos e determinado um melhor tratamento para aqueles pacientes. Esse tratamento, ele vai depender da gravidade e cronicidade da doença, então vai ser determinado se vai ser um tratamento na parte hospitalar, de um modo mais próximo, ou se vai ser ambulatorial. A equipe mínima recomendada é composta por nutricionista, médico psiquiatra e psicóloga, mas também é muito interessante, né, que haja participação de enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né, trazendo pessoas, educador físico, que tem muito a agregar no tratamento desses transtornos. O tratamento ambulatorial, ele tem uma frequência semanal, envolve um engajamento familiar, são contraindicadas dietas, tá? Em relação ao engajamento familiar, é essencial que a família tenha atividades educativas sobre o transtorno, ela tenha conhecimento sobre os transtornos, sobre os protocolos, sobre como contribuir de forma positiva, né? Até porque a paciente passa a maior parte do seu tempo com a família. Muitas vezes a família acaba sendo um gatilho para a piora do seu quadro, né? Então é essencial que a família esteja junto com a equipe, remando em prol da melhora do quadro do paciente. As dietas são contraindicadas e já são publicados estudos de que as dietas acabam agravando ou sendo motivos para piora, né, desses transtornos alimentares ou para manifestação desses transtornos em pessoas que já têm uma tendência. No ambulatório é feita continuamente, né, a avaliação dos hábitos, do peso e dos sinais vitais. Em relação ao peso, a gente recomenda que ele não seja um aspecto central no tratamento do paciente, principalmente quando não é um caso em que há um comprometimento da vida por conta do peso, como, por exemplo, na desnutrição. Tirando esses casos, a gente tenta trabalhar mais em aspectos de saúde de modo geral do que centrado em um peso, né, em um número. No acompanhamento hospitalar, então, a gente observa que com o agravamento do estado nutricional, né, como por exemplo um IMC muito baixo, igual ou menor a 15, já há indicação de internação hospitalar, junto com instabilidade metabólica. Então, por exemplo, quando a pessoa faz uso contínuo de purgantes, de laxativos, né? E aí isso gera essa instabilidade metabólica. Quando os vômitos são muito frequentes, vai ter alterações de eletrólitos e gerar um grande risco à vida da pessoa. Por conta disso, é indicada a internação no momento de risco de suicídio e agravamento de doenças psiquiátricas. São fatores que indicam uma internação hospitalar, um acompanhamento mais próximo do paciente e uma visita diária para estar ali buscando melhorar o quadro. Na anorexia nervosa, há perda excessiva e intencional de peso corporal, muitas vezes atrelado à distorção da imagem corporal,
E aí o paciente apresenta complicações clínicas como distúrbios cardiovasculares, muitas vezes acontece arritmia, quedas de pressão, distúrbios gastrointestinais, distúrbios endócrinos, como osteopenia e amenorreia. A amenorreia seria a ausência de menstruação, né? E ela é causada por conta desses distúrbios endócrinos. Ela não é mais um critério diagnóstico para anorexia nervosa, como foi no passado. Porém, a amenorreia, ela é um parâmetro para a gente estar ali medindo como é que está os desequilíbrios endócrinos, se a pessoa já está recuperando o aporte, já está com o aporte nutricional suficiente para recuperar esse equilíbrio endócrino e produzir os hormônios suficientes para voltar a menstruar. Nossos objetivos na anorexia nervosa seria restabelecer o peso corporal saudável, associado à normalização dos níveis hormonais, melhorar a estrutura alimentar e a relação com os alimentos. Então, ir fazendo pactos com a paciente para que ela, aos poucos, vá vendo quais alimentos ela tolera melhor, quais os que ela aceita melhor naquele momento, e aí indo aos poucos, conforme, né, ela vai tolerando. Algumas têm mais dificuldade com texturas, ou com temperatura, ou realmente com alimentos vistos como engordativos, né? E aí a gente tem que ir pactuando com a paciente de forma que ela vá evoluindo nesse tratamento. Outros objetivos são suspender práticas para perca de peso e comportamentos compensatórios. Desses comportamentos compensatórios, você vai estar observando que eles são critérios de diagnóstico para um tipo especial de anorexia, né? Que aí seria a anorexia purgativa. Eu acredito que já deve ter sido visto em outras palestras esse conteúdo. A gente busca corrigir sequelas físicas e psicológicas decorrentes da desnutrição. Então, conforme a pessoa vai melhorando do estado nutricional, tendo esse aporte para pensar melhor, para entender melhor as questões, né? A gente vai percebendo essa recuperação do estado cognitivo, de questões físicas, né? Porque tudo isso fica bem fragilizado na desnutrição. Também buscamos melhorar o distúrbio de imagem corporal. Esse tratamento da anorexia nervosa, ele é feito pela busca do restabelecimento gradual do peso, sempre acompanhado por suporte psicológico. Então, não adianta a gente buscar recuperar esse peso colocando suplementos escondidos da paciente, colocando coisas que sejam totalmente contra a vontade e o desejo dela naquele momento. E tudo isso não atrelado a um suporte psicológico, né? No sentido de que adiantaria a paciente recuperar todo o peso, não ressignificar a relação com o corpo dela e com os alimentos e recuperar o peso suficiente para levar alta, voltar para casa e retornar todos os hábitos de novo, né? Isso não traria um resultado a longo prazo. Muitas vezes, se você não tiver um relacionamento bom com o paciente, não buscar mostrar que você está ali do lado dela, não uma pessoa que quer engordá-la, não é uma pessoa que quer o mal dela, né? Vai repercutir resultados mais duradouros do que ficar naquela queda de braço. A reintrodução alimentar, ela deve ser cautelosa, de preferência por via oral, né? A gente busca normalizar a estrutura da alimentação com alimentos variados, de diversos grupos, né? A promoção, são feitas promoções de mudanças de comportamentos alimentares a longo prazo. A suplementação, ela não vale para todos os pacientes, simplesmente por conta do estado nutricional. A gente vai estar adequando a suplementação olhando de cada caso individualmente, assim como a terapia nutricional integral, também vai ser mais para casos específicos. Sobre os dados de planejamento clínico, né? Tem um planejamento de ganho de peso determinado e indicado para cada tipo de tratamento.
Então, numa fase ambulatorial, recomenda-se uma recuperação de 200 a 400 gramas por semana. E uma fase de enfermaria seria de 500 a 900 gramas por semana. É importante a gente ter em mente de que esses dados, né, eles são colocados, mas que eles devem ser flexibilizados de acordo com cada tratamento, com cada paciente. Você não precisa, não deve, na verdade, né? Não é interessante que o terapeuta nutricional foque muito nessas metas de gramas de peso. O foco maior tem que ser na recuperação dos sinais, sintomas, recuperação de tudo isso que cerca o transtorno alimentar, não simplesmente no número da balança, né? E aí as metas para o planejamento alimentar é colocado de 30 a 40 calorias por quilo de peso ao dia. O IMC, para a pessoa poder receber alta, o IMC mais seguro, é acima de 19 quilos por metro quadrado. Acontece que, na prática, às vezes a pessoa recebe alta, é mais benéfico para ela receber alta até mesmo com IMC abaixo disso. Vai depender da estrutura corporal, vai depender do histórico corporal daquela pessoa e também do estado de saúde dela geral. Às vezes, a internação hospitalar, ela acaba não trazendo mais um bom custo-benefício, né? Chega um ponto que aquela internação começa a ser pior para o tratamento do que melhor. Então, isso tem que ser avaliado, né? Se você já recuperou tudo que arrisca a saúde da pessoa, mas ainda não atingiu aquela meta de 19 quilos por metro quadrado, repense, veja se realmente precisa segurar, se não daria para dar continuidade a nível ambulatorial, estando lá toda a equipe junta. Sobre anorexia nervosa e síndrome de realimentação, né? Um dos maiores fatores que trazem o desenvolvimento dessa síndrome da realimentação é a anorexia nervosa, porque é um quadro clínico em que a pessoa já está um longo tempo sem comer, né? Ela apresenta jejuns prolongados, restrição de diversos tipos de alimento, e aí quando vai voltar a ser alimentada, há uma queda rápida e alteração dos níveis de glicose, há um desequilíbrio de fluidos, desordens eletrolíticas, principalmente nos minerais de fosfato, potássio, magnésio, né? Há uma queda rápida destes e o que há maior frequência, maior prevalência seria a hipofosfatemia. Então, numa internação em que a pessoa está retornando a se alimentar, devem ser solicitados esses exames de sangue frequentemente, o monitoramento desses dados, né? E caso ocorra essa síndrome, a gente vai estar trabalhando junto com a equipe médica para a reposição, né, de vitaminas, desses minerais, recuperar essas deficiências. É necessário que a iniciação alimentar seja cautelosa, existe a recomendação de 1.000 a 1.200 calorias ao dia, e o aumento desses alimentos deve ser progressivo. Em relação aos carboidratos, eles sugerem também um aumento progressivo de até 40%. Sobre a bulimia nervosa, eu trouxe para vocês algumas figuras, né? Para vocês identificarem alguns sinais que são apresentados em pacientes com bulimia nervosa. Então, aqui são fotinhas em que há o sinal de Russell. Eles têm esse nome porque é o nome do pesquisador que estudou a bulimia nervosa, chamado Russell, né? Então, tá aqui os sinais, que eles são feridas, né? De tanto colocarem a mão na boca para induzir um vômito. Também há um inchaço da parótida, e você também pode estar observando alterações dentárias, né? Por conta da corrosão provocada pelos ácidos gástricos. Então, pacientes com bulimia nervosa, pessoas, né, com essa condição, elas apresentam complicações físicas severas, resistência ao tratamento, alto risco de suicídio, as abordagens terapêuticas mais estudadas, né, com maior evidência científica, são o uso de antidepressivos e de terapia cognitiva comportamental.
O terapeuta nutricional também pode estar fazendo uso, né, e estudando, aplicando essa terapia cognitivo-comportamental, mas, claro, com enfoque maior no comportamento alimentar. Vou estar apresentando para vocês depois esse ciclo típico da bulimia. E o tratamento nutricional, ele deve ser sempre especializado, porque uma palavrinha errada, uma conduta errada pode trazer grandes agravos para o caso desses pacientes. Esse é o ciclo da bulimia nervosa. Então, inicialmente, começando daqui de cima, o paciente sente um grande desconforto em relação a si mesma, com pensamentos como eu me sinto gorda, e para solucionar isso, acaba partindo para dietas restritivas, de modo rápido e intenso. Isso gera um grande sofrimento, né? Tanto físico quanto emocional, e chega um momento que essas dietas e esses hábitos passam a ser insustentáveis. Então, a pessoa, por estar diante de toda essa restrição, ela fica mais frágil e vulnerável para não conseguir lidar bem com gatilhos emocionais. Diante dessa vulnerabilidade, ela passa a ter um novo episódio de compulsão. A compulsão, vou estar detalhando para vocês mais um pouco depois, mas é a ingestão de grandes quantidades de alimento, de modo rápido e com grande mal-estar físico e emocional associado. Essa compulsão vai gerar culpa, comportamentos compensatórios inadequados, como, por exemplo, vômitos autoinduzidos, atividade física exaustiva, uso de purgantes, uso de diuréticos, são alguns exemplos, né? E os jejuns. Mantém, então, a sensação de fracasso, de incompetência, continuo me sentindo frustrada. Aí, por se sentir frustrada, volta a ter o desconforto com a imagem corporal ou pensa em como me confortar. E aí, retorna para esse primeiro estágio, dando início ao novo ciclo. Então, na bulimia nervosa, né? Nossos objetivos é desenvolver refeições estruturadas e planejadas. Essa questão do planejamento não é em relação a uma dieta, onde vai ter uma lista do horário que a pessoa vai comer, dos alimentos e das quantidades. Não é nesse sentido, mas sim no sentido de que hora ela vai no supermercado, quando, o que vai comprar, o que vai querer à disposição em casa, quais alimentos quer iniciar, escolhas que querem fazer de modo geral, né? Mudanças no comportamento alimentar, né? Tentando trazer variedade de alimentos, variedade de opções, para não ser pega desprevenida, digamos assim, e essa falta de organização, uma alimentação caótica, ser também um gatilho para compulsão e purgação. Então, é interessante que essas alimentações sejam estruturadas e planejadas, reduzir a restrição alimentar e métodos compensatórios inadequados. Buscamos normalizar as funções do trato gastrointestinal que estão comprometidas por estar sempre em constante indução de vômito, em constante agressão, chega a um ponto que esse trato gastrointestinal fica comprometido e passa a apresentar por si só mecanismos de defesa, né? Então, há pessoas que, mesmo com o tempo, induzindo o vômito, por exemplo, passa a não precisar mais colocar nada na garganta. O vômito vem por si só após uma refeição. E aí a gente vai estar trabalhando de modo a reverter essas disfunções. Também queremos diminuir ou eliminar os distúrbios de imagem, né? E para tudo isso a gente tenta fazer um trabalho em que haja fases, uma fase educacional e uma fase experimental. Da fase educacional, é interessante que o paciente tenha conhecimento sobre a bulimia nervosa, sobre esses temas que estão no quadro de baixo, como, por exemplo, consequências das restrições, do uso de laxantes, dos diuréticos, consequências dos vômitos, como diminuir esses vômitos, né? Então, muitas vezes é pactuado entre o nutricionista e o paciente. Buscar reduzir a frequência dos vômitos de modo gradual. Por exemplo, se ela vomita 6 vezes ao dia, diminuir para 5, diminuir para 4, ou então dar um espaçamento entre
entre a purgação, a refeição e a purgação, né? Um espaçamento de 2 minutos, de 5 minutos, para que dê um tempinho ali do corpo pelo menos absorver alguma coisa. Também é interessante conhecimentos e um trabalho em cima do que é a percepção de fome física e fome emocional, reduzir a mentalidade de dieta, melhorar a relação do corpo. Aqui a gente também pode estar trabalhando vários materiais que estão ali publicados no livro da Nutrição Comportamental da Marli, né? Também tem conteúdo no livro que foi referência para essa aula, que é Tratamento dos Transtornos Alimentares, também dessa autora, e está a referência escrita no final da apresentação, né? E lá vão ter várias ferramentas que a gente pode estar trabalhando para melhorar essa questão da bulimia nervosa. É importante que a pessoa consiga reconhecer os sinais do corpo, reconhecer quais são os gatilhos emocionais, psicológicos para ela agir dessa forma e trazendo novos significados, como eu disse, para o comer e para o alimento e para o corpo. Esse daqui é o ciclo da compulsão. Também é bem parecido com o ciclo da bulimia, né? Em que a pessoa começa sentindo esse desconforto com o corpo e, para solucionar isso, entra em uma dieta restritiva. Fica vulnerável, não consegue suportar por muito tempo, né? E por conta disso, vem os julgamentos e o estigma de que não sou capaz, não sou competente, fica com raiva e, unido a essa raiva, por toda essa fragilidade emocional, acaba cedendo e caindo em um novo episódio de compulsão alimentar. Esse episódio acaba gerando um arrependimento, o reforço da sensação de incapacidade, e a pessoa tem a ideia de que vai comer sem controle para me confortar. Então, fica nesse ciclo, culpa, comer para passar a culpa, novo gatilho emocional, insatisfação com a imagem e mentalidade de dieta. E fica sempre nessa, como se fosse correndo atrás do rabo, né? E para isso a gente precisa mesmo trabalhar sobre essas questões que eu vou estar falando um pouco mais à frente. Então, os nossos objetivos é diminuir a frequência dos episódios de compulsão, melhorar a percepção e o controle de situações que desencadeiam a compulsão. Então, o que é que eu estou sentindo na hora que eu vou atacar a geladeira, que eu acordo de madrugada, o que é que eu quero resolver, o que é que eu estou querendo adiar, o que é que eu estou sentindo, né? Geralmente a gente nem sabe dar nome aos nossos sentimentos, não somos estimulados para isso, e dentro de um tratamento para esse tipo de compulsão alimentar é muito importante em que haja uma aproximação dos sentimentos para conseguir reconhecer e aprender a lidar, né? Então, outros objetivos é eliminar a práticas de alimentação inadequada, melhorando a estrutura, o consumo, as atitudes, controlar os impulsos do comer desatento, e aí a pessoa tem que entender como é que controla os impulsos, o que seria o impulso, o que seria o comer desatento, né? São muitos conteúdos que em uma aula de 30 minutos a gente não conseguiria dar, mas usando essas referências que eu citei para vocês, vocês vão estar podendo se aprofundar no tema. Sobre a manutenção, outro objetivo é a manutenção do peso adequado e compatível com a realidade e histórico do paciente. Se precisar perder peso, a gente auxilia nisso, mas é essencial que você olhe para a história do paciente, veja o que é compatível com o corpo do paciente, né? E não necessariamente o que está ali no IMC. Também diminuir ou eliminar os distúrbios de imagem corporal, assim como é o objetivo dos outros transtornos que a gente citou aqui. Então, vamos estar diferenciando agora o exagero e a compulsão alimentar. No exagero alimentar, há um prazer, né? Aquele comer social, você vai para um rodízio, você vai para uma festa, você come além do que gostaria, mas foi porque estava gostoso, trouxe um prazer associado, entende? Diferente da compulsão alimentar. Compulsão alimentar é realmente uma doença psiquiátrica, uma condição séria, né? Tem usado esse termo tem sido usado de forma muito banal. Então, na compulsão alimentar, você vai apresentar episódios recorrentes, com frequência superior a uma vez por semana durante meses, e essas compulsões são associadas a uma sensação
de incapacidade de parar de comer, sensações de emoções negativas, é algo estressante. Você come uma grande quantidade de comida sem desfrutar do sabor, sem desfrutar do prazer e chega a passar mal, chega a vomitar, né? Por passar mal, não é seguida de comportamentos compensatórios inapropriados, então tem todo esse sofrimento num quadro de compulsão alimentar, né? E aí, a terapêutica, assim como eu citei na bulimia nervosa, a gente vai estar trabalhando nos aspectos do educacional, do experimental. Então, o educacional, a gente vai estar trabalhando, informando sobre todos esses temas que eu vou estar falando para vocês. E o experimental é buscando estratégias de como estar aplicando, levantando questionamentos, né? Levantando reflexões, dando instrumentos para que a pessoa tenha autonomia de ir se dando conta dos fatores e contribuindo com o seu tratamento. Os temas sobre o comportamento alimentar que são colocados no tratamento da compulsão alimentar, quais são? Planejamento alimentar, né, daquela forma que eu falei, desde a compra até a cocção, com quem eu vou comer, as percepções, entender as percepções de fome e saciedade e para estar trabalhando isso com o seu paciente, você pode trazer a escala da fome, a escala da saciedade, ele pode aprender a enumerar, é um trabalho mesmo de autopercepção e autoconhecimento, né? Talvez ele nunca tenha experienciado ver como é que está a fome e a saciedade dele. Dentro desse quesito, também podemos estar trabalhando com comer com atenção plena, comer emocional, né? Comer intuitivo, e aí vai conhecendo. Outro tema é a relação dos sentimentos com a busca alimentar, como gatilhos, né? O que eu estou sentindo? Qual o nome desse sentimento? Por que eu estou sentindo isso? E por que eu estou descontando e buscando alimentos nesse momento? Então, tem que ver isso. A importância de com quem, quando, onde, como, por que se come. Então, você ir fazendo esse destrinchamento das atitudes alimentares facilita muito o reconhecimento da origem, né, dessas compulsões, dos motivos que estão ali velados. Também é necessário que o paciente entenda a importância da participação dessa restrição alimentar no agravo da compulsão, mostrando, por exemplo, aquele ciclo que a gente começou o tema falando sobre, tá? Então foi isso. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui dialogando sobre isso. Espero que tenha sido proveitoso, né? E que vocês continuem aí estudando sobre esse tema. Um abraço. Aqui estão as referências. Obrigada.